compartilhar da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que é algo dos céus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que assim como o Senhor falou ao meu coração, Ele irá falar ao coração da igreja, aqueles que estão nos assistindo, que possa receber dos céus mais essa porção. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20, versículo de número 1, 2 e 3. Assim está escrito: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, algumas versões vai dizer em fidelidade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O que eu tenho para compartilhar, e o que o Senhor ministrou ao meu coração, vai falar sobre fidelidade. A minha versão, versículo de número 3, a versão que eu estou em mãos, diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Mais que uma característica humana, a fidelidade é um reflexo direto da natureza de Deus. Mais do que uma característica do ser humano, a fidelidade, ela é um fruto do Espírito. Assim como está escrito lá em Gálatas, no capítulo de número 5, versículo de número 22, que fala acerca do fruto do Espírito. E a fidelidade é um fruto do Espírito. Então a fidelidade precisa em nós estar marcada, como filhos. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, ela precisa estar marcada. E aí nós nos deparamos com a história de Ezequias. Não pelas suas falhas, por algumas coisas que os historiadores, os teólogos vão apontar, de orgulho, não. O que me chama a atenção e o que a história de Ezequias para nós é um exemplo inspirador, é sobre a sua fidelidade. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos desafios que ele enfrentava, ele foi fiel a Deus, ele foi correto. E no versículo que nós lemos é uma oração. A sua vida estava por um fio, a sua vida estava para terminar. E uma oração, ele lembrou a Deus sobre a sua fidelidade, ele lembrou a Deus sobre a sua integridade. E é isso que o Senhor vai falar conosco nesse começo de tarde, sobre fidelidade. O que a gente pode aprender sobre essa fidelidade de Ezequias? O que nós estamos praticando? Qual a fidelidade nós estamos praticando? A primeira, repita comigo: fidelidade condicionada. Você aí em casa, no trabalho, onde você estiver assistindo, repita isso também: fidelidade condicionada. A fidelidade condicionada é apenas uma aparência de fidelidade. E aí eu quero levar a gente lá para Atos. Livro de Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo 34. Não precisa colocar não, pastor. Livro de Atos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 34, vai contar primeiro a história de Barnabé. Vai primeiro dizer sobre Barnabé, um exemplo de doação. A Bíblia vai dizer que ele tinha propriedades, que ele se desfez das propriedades, e todo o preço que ele conseguiu, ele entregou aos pés do Senhor. Ele entregou no altar. E no mesmo livro de Atos, no capítulo de número 5, no começo deste capítulo, entra Ananias e Safira.
Um exemplo claro de uma fidelidade falsa, onde o compromisso com Deus é manipulado conforme os interesses pessoais. Essa é uma fidelidade condicionada. A primeira característica dessa fidelidade é olhar o que os outros fazem. Foi o que Ananias e Safira fizeram. No final do capítulo de número 4, eles enxergam Barnabé entregando tudo que ele vendeu, as propriedades que ele tinha, o preço que ele conseguiu, ele entregou ao Senhor. Ele entregou aos pés do Senhor. E aí Ananias e Safira, no versículo de número 5, também quiseram fazer isso. Ele olhou o que Barnabé fez. Mas a diferença não está nós termos exemplos de fidelidade. A diferença é que eu consigo manipular esse exemplo conforme o meu interesse pessoal. E aí Ananias e Safira não conseguem mostrar essa honestidade. Nós não podemos nos basear na fidelidade do outro. Nós não podemos nos basear na fidelidade das ações dos outros. Nós precisamos ter a nossa motivação em ser fiel ao Senhor. É a motivação errada. Ananias e Safira tramaram, conspiraram para reter parte do dinheiro, movido pelo desejo de uma aparente generosidade. Uma aparente generosidade. Motivação errada. Eles queriam mostrar que eram generosos. A verdadeira fidelidade não busca glória para si, mas busca a glória de Deus. Esta é a verdadeira fidelidade. E eles buscavam ser reconhecidos. Tanto é que no versículo de número 8, desse capítulo de número 5, eles chegam a Pedro, e Pedro diz: esse é o valor que vocês conseguiram, esse é o preço que vocês conseguiram, esse é o preço que você conseguiu. Mas eles esqueceram que o que Deus vê é o coração, e não é o valor. E o que o Senhor está querendo dizer para nós nesse dia, não está relacionado à finança, não está relacionado a valor de um envelope ou o que você vai entregar, mas o quanto você é fiel em obedecer a sua palavra. Enquanto a fidelidade está marcada na sua vida, de forma profunda. A fidelidade verdadeira, ela não depende de aplausos. A fidelidade verdadeira, ela não depende de elogios humanos. Ela não vai depender disso. A verdadeira fidelidade, a genuína, é do reconhecimento de Deus. Essa fidelidade, ela só existe sob certas condições. É a fidelidade condicionada. Ela só vai existir sobre certas condições. E se essa condição vai ser favorável a mim ou não. Se essa fidelidade condicionada, ela vai me proporcionar. Eu vou medir a minha fidelidade pelos olhos humanos. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Deus não está preocupado com o que fazemos. Melhor, o mais importante para o Senhor é por que estamos fazendo. Isso é a fidelidade honesta. Porque a fidelidade sem honestidade é uma traição ao Espírito Santo. E eu quero liberar essa palavra para nós nesse dia. Eu quero ser boca de Deus, ser usado por Deus nesse dia para liberar essa palavra sobre as nossas vidas. Nós não teremos fidelidade condicionada. Nós não iremos nos mover pelo que os outros fazem. Servirão sim de exemplo, podem sim servir de exemplo, mas nós não iremos nos mover sobre a ação dos outros. Nós não teremos a motivação
errada. Nós não iremos buscar esse reconhecimento humano, esse elogio humano, aplausos humanos. Não, nós iremos buscar o reconhecimento dos céus. Nós não vamos nos basear nessa fidelidade nas ações dos outros. A verdadeira fidelidade é aquela que glorifica ao nome de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Em contrapartida, nós temos a fidelidade incondicional. Repita, fidelidade incondicional. Você aonde estiver aí, repita isso também. Fidelidade incondicional. Essa fidelidade incondicional, ela é autêntica. Ela é inabalável. Essa fidelidade incondicional vai nos levar para Esther. Livro de Esther, capítulo de número 4, onde a história de Esther retrata essa fidelidade incondicional. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, a gente consegue enxergar um perigo eminente para Esther. Ela estava a ponto de perder a sua vida, mas ela escolheu ser fiel. Ela escolheu ser fiel a Deus e ao seu povo. É uma escolha. A fidelidade incondicional é uma escolha. Porque nós sabemos que Deus está vendo. No versículo de número 13, Mordecai vai lembrar a Esther de que Deus está vendo, de que Deus está ciente da situação. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar a percepção de Deus. Mas Deus tudo vê. Ele lembra a Esther dessa situação, da situação dela, da situação do seu povo, e que ela não seria poupada. Ela não seria poupada se permanecesse em silêncio. A fidelidade incondicional, a verdadeira fidelidade, vai se basear na convicção de que Deus, Ele vê muito além do que nós podemos perceber, do que nós podemos enxergar. E com isso eu consigo reconhecer o propósito de Deus. Esther foi escolhida para aquele momento. E nós também seremos escolhidos. Nós somos os escolhidos de Deus para esse momento, para essa geração. Nós somos os escolhidos de Deus. E quando nós entendemos o propósito de Deus, nós nos tornamos mais firmes. Nós nos tornamos mais comprometidos com a palavra do Senhor. Eu me lembro de quando a gente estava vindo para Joinville, há um pouco mais de 3 anos atrás, nós ainda meio ansiosos, né? Não dizer com medo de uma mudança de estado, mais de 900 quilômetros, uma mudança de vida muito grande. Mas nós sabíamos qual era o propósito de Deus. Nós sabíamos. Havia uma palavra sobre as nossas vidas de um ministério pastoral, de cuidar de pessoas. Tanto é que por diversas vezes Deus usou pessoas para vir até nós e nos mostrar esse propósito. Nós reconhecemos esse propósito de Deus e nós nos tornamos mais firmes. Nós nos tornamos mais convictos do que o Senhor é conosco. Não era ou não vai ser, Ele é e sempre será conosco. Reconhecendo o propósito de Deus. Essa fidelidade te faz abraçar esse propósito. Essa fidelidade incondicional te faz abraçar o propósito de Deus. Te faz caminhar. Te faz ser totalmente dependente de Deus. Esther mobilizou o povo. Não só eu, mas todo mundo entra em jejum. Todo mundo entra em oração. São 3 dias. 3 dias sem comer, sem beber, de dia, de noite, juntos, sabendo da total dependência do Senhor. Ela sabia que o sucesso não iria vir dela. Esther estava convicta
que essa vitória, ela estava convicta de que o sucesso não iria vir da sua posição, mas viria do Senhor, pela sua fidelidade. Ela reconhece essa total dependência do Senhor. Ela consegue reconhecer essa total dependência em meio a todas as circunstâncias. A fidelidade incondicional não está presa às circunstâncias. A fidelidade incondicional é a confiança no caráter de Deus. A fidelidade incondicional é a confiança nos planos de Deus para as nossas vidas. Assim como Esther, se perecer, pereci. Será que a nossa fidelidade está a esse ponto? Será que a nossa fidelidade é mesmo incondicional? Mas eu quero liberar essa palavra neste dia para as nossas vidas. Nós saberemos, entenderemos, sim, que Deus tudo vê, tudo pode, e com Ele, oh, aleluia, Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. E sabemos que com Ele nós iremos transpor barreiras, sabendo que com Ele nós poderemos reconhecer o Seu propósito e abraçar o Seu propósito e incondicionalmente ser fiel a Ele, sabendo que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Essa fidelidade incondicional, ela não está presa às circunstâncias, mas é a confiança no caráter, a confiança nos planos de Deus sobre as nossas vidas, sabendo que a nossa vida está na mão daquele que tudo vê. Quem acredita nessa palavra, fique de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero concluir essa palavra no livro de Salmos. Salmos de número 119. Salmos de número 119, verso de número 30. Salmo 119, verso de número 30. Afasta de mim, 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. A fidelidade, quando você escolhe ser fiel, ela deixa de ser algo opcional na sua vida como filho. Ela é uma escolha diária. É uma decisão de caminhar com Deus. Não importa o que aconteça. Por isso a palavra diz ser fiel no pouco, porque é uma preparação. Ser fiel no pouco é uma preparação para ser fiel no muito. E acima de tudo, essa fidelidade deve ser uma resposta ao Deus que é eternamente fiel a nós. Esta fidelidade precisa ser uma resposta ao Senhor, porque Ele sim é eternamente fiel a nós. Que tipo de fidelidade? Que tipo de fidelidade nós temos praticado? Uma fidelidade condicional, uma fidelidade baseada no que os outros veem, no que os outros dizem, nas ações dos outros, ou uma fidelidade incondicional, independente da circunstância.
Uma fidelidade que nós colocamos a confiança totalmente em Deus. Qual fidelidade nós estamos praticando? Que nós possamos hoje decidir ser fiel incondicionalmente, em todas as áreas da nossa vida. Porque ser fiel ao Senhor independe das circunstâncias. Ser fiel ao Senhor é uma escolha diária, mas seja fiel, pratique a fidelidade incondicional. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor.